Dando continuidade à nossa conversa, vamos falar um pouquinho hoje sobre a análise de investimentos internacionais. E é muito interessante convidar alguém que tem uma visão que já passou por uma carreira grande em bancos e agora tem o próprio Multifamily Office com essa abordagem mais próxima das famílias. A gente consegue ter tipos de análises diferentes, né, Marcos? Se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa experiência para contribuir com a gente, acho que seria super bacana. Gabriela, vamos lá. Bom, a gente acha que é sempre muito importante investir em fundos internacionais ou até mesmo o cliente enviar um recurso lá para fora para fazer esses investimentos. Quando a gente pega a correlação dos ativos internacionais com os ativos domésticos, ela é muito baixa. Então, isso ajuda muito na diminuição do risco e, consequentemente, na melhora do risco-retorno, que a gente chama na parte técnica o índice de Sharpe, né? Então, quando a gente tem os ativos internacionais, isso independente para o nível de perfil de risco, quando eu falo se o cliente é conservador, moderado, agressivo, mesmo ele sendo um conservador, é interessante ele investir em outros países, até além de diversificar o risco país, você tem outras alternativas de investimentos, né? Então, para você ter uma ideia, não só em renda fixa, como em renda variável. Se nós pegarmos o número de ações listadas na nossa bolsa aqui, e é listadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Dow Jones, lá fora é muito maior. Lá fora tem mais de 4.000 empresas listadas. Aqui a gente tem 400 e pouco, né? Então, para você ter uma ideia, o volume da Apple nos Estados Unidos é o volume da nossa bolsa inteira. Então, assim, a gente cria, agrega valor, diminui o risco total, né, da carteira, você aumenta a relação, melhora essa relação risco-retorno e tem, assim, uma diversificação ótima, como a gente fala da carteira ótima ali do cliente. E até esse comparativo que você trouxe de fora, né? A gente vê o tema, né, ESG crescendo aqui no Brasil, e a gente tem muito esse comparativo dos Estados Unidos, de Europa. A Europa, nesse quesito, ainda está ainda mais desenvolvido, mas seria legal também você trazer esse comparativo de como eram essas questões sustentáveis, por exemplo, na época de banco, e agora como que as famílias observam esse tipo de investimento com mais tema, com mais propósito. Bom, quando eu era de banco, confesso que isso não era muito difundido, tá? Mas nitidamente existe sim esse tema, ele é discutido. Hoje, né, agora no Family Office, tem famílias procurando. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele pediu para que alocasse em fundo que não tivesse empresas de armas, né, na composição do fundo. Então, a gente tem que, além de procurar um fundo interessante, fazer toda a diligência, não só qualitativa, entender quem são os gestores, enfim, a gente tem que entender, procurar, buscar a composição do fundo para que não tivesse empresas fabricantes de armas. Um outro exemplo que eu tive, uma outra cliente, que é uma professora aposentada, ela queria que o fundo tivesse foco na área de educação. Então, eu tive que buscar no mercado um fundo que tivesse realmente uma receita, desse, que ele gere uma receita, que ele tenha um foco, que ele invista em ações focadas em educação. Então, quer dizer, tem sim essa procura, mas, se nós pegarmos o comparativo de Estados Unidos e Europa, nos Estados Unidos existe aquela coisa política, né? Democrata, republicano, tal. Então, hoje, nos Estados Unidos, existe um declínio nos investimentos de fundos ESG. Tá? Se a gente pegar ali em 2021, que tiveram 71 bi de entradas em fundo, de dólares de fundos ESG, no ano passado, a gente teve 13 bi de resgate e nesse primeiro trimestre de 24, 9 bi de resgate. Então, mas por quê? Isso é econômico? Não, isso é estritamente político. Porque se nós formos para a Europa, o ISG, essa parte da sustentabilidade, é o dia a dia. Isso já não é nem mais tema, né? Nem falar o tempo, isso já está no dia a dia. Se a gente pegar Brasil, né, a própria Ambima está fazendo um evento onde tem agenda ESG, né? A Bloomberg, ela prevê que até 2030 tenha no total 40 trilhões de dólares investidos em fundos ESG. Então, quer dizer, você tem aí uma expectativa muito boa, mas
tem algumas, né, entradas, uma barreira de entrada nisso aí. Por quê? O investidor, quando ele vai aplicar o recurso, ele quer realmente o retorno. Ponto. Não sejamos ingênuos quanto a isso. Mas que existem benefícios quanti e qualitativos, isso tem. Porque quando você está falando em qualitativo, você tem fortalecimento da marca, você tem a parte de compliance, são empresas transparentes, então você evita problemas de compliance. Então você tem N motivos para realmente o qualitativo se tornar uma vantagem quantitativa, né? Um retorno no quantitativo, porque os investidores vão olhar essas empresas com mais carinho, vão olhar com melhores olhos, então tem uma maior propensão em investir nessas empresas, né? Então, assim, eu acho que o ESG está sim em pauta e pode vir a ser crescente, sim. Perfeito. E até você entrou nesse detalhe das diferenças, né? De não necessariamente entrar no ESG, mas realmente de fatores quant e quali na questão das análises. Você que já teve experiência com uma visão mais macro, assim, né, do banco, como que eram feitos esses tipos de análises, nesse caso, nos bancos, para esses investimentos internacionais? Tá? O banco ele olha muito, quando ele faz a diligência dele, ele primeiro vê quem é a gestora, né, o tamanho da gestora, quais são os gestores que estão lá, quais são as casas, né, quais foram as casas que esses gestores passaram, para depois olhar a tese em si, né? Então, por exemplo, se você pegar um fundo da BlackRock que você tem para energia, você tem a Schroeder também, né? Isso lá fora, tá? Então, a gente vê lá os bancos, eles costumam, né, nós aqui também no Family Office, a gente vê qual é a tese, para onde está indo esse dinheiro, tá? Qual o objetivo, ah, quais são os motivos de aplicarem nesse contexto. Então, por exemplo, a tese de energia, muito ligada para energia limpa, né? Estados Unidos, Europa, principalmente, que a Alemanha é um país nato de energia limpa, né? Então, assim, quais são os projetos que vão receber esses recursos? Então, esse é o mais importante, tá? Qual é a periodicidade disso? Qual a expectativa de retorno nisso? Né? Então, esses pontos que são bem estudados, aprofundados, para que a gente possa realmente ver se o fundo merece, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma alocação do investidor ou não. Você trazer esses pontos, porque a gente já teve e teremos, né, conversas tanto com bancos quanto com multifamily offices aqui nessa série para conseguir mostrar a realidade desses dois pontos, mas é legal trazer a sua visão que passou e fez essa transição. Então, em questão das famílias, como que você acha que é interessante, né, como que é possível conseguir fazer também esse equilíbrio entre as demandas que elas trazem e também do que vocês têm de recomendação que leva em consideração essa parte mais técnica na escolha? O que tange a parte do asset allocation em si, tá? A gente visa muito a parte de perfil do investidor, né? Agora, a gente, quando vai para a parte do asset allocation, já é porque a gente já entendeu os objetivos, já entendeu quem é a família, já entendeu quais são as considerações da família, as restrições, né? Então, quando a gente vai montar esse asset allocation, a gente já sabe se a família é mais focada ou não no ISG, né? A gente também menciona isso, né? A gente também fala, olha, esse fundo aqui é focado em ESG, vocês têm esse interesse ou não, tá? Então, por causa dessa transparência, né, dessa diligência quanti-qualitativa. Mas tem família que fala, olha, eu não faço questão. Tem família que sim, né? Como essas duas que eu mencionei, de educação e não queria a parte de armas e tal. Então, tem aí vai de caso a caso, mas que isso é mencionado nas nossas alocações, sim, a gente sempre menciona. Importante a gente também saber essa divisão, né? Porque como se relacionar com cada tipo de público nesse caso e de como fazer um processo de alocação eficiente em cada tipo de empresa que você passa. Então, eu imagino que essas diferenças sejam muito grandes e na hora da gente conseguir direcionar esse processo
precisa ser tratado com mais cuidado, né? Essas particularidades de cada um que vocês estão presentes. E acredito também que agora, com a sua visão do multifamily office, né, você tem isso de forma muito mais flexível e aberta, né? Essa confiança, essa proximidade com as famílias, como que você enxerga também essa troca no dia a dia mesmo? Devido nós sermos agora um family office, né, a gente é um family office, não existe um conflito, né? Então, por sermos totalmente independentes, eu acho que essa conversa com o cliente é mais franca, é mais direta, inclusive. E sendo bem sincero, isso é mais fácil para a gente, né? Então, quando a gente fala de restrição, a gente vai sim direto ao ponto. Vocês têm alguma restrição com alguma empresa, com algum tema, onde a gente quer chegar com isso? Quando a gente quer falar onde a gente quer chegar, quais são os tipos de empresas que vocês gostariam de investir? Eles falam empresa A, B ou C, a gente também fala, olha, essa empresa não tem uma boa expectativa, ou não. Além olha, do seu foco ESG, essa empresa sim tem uma boa expectativa de retorno, né? Como a gente falou, o investidor também quer o retorno. Então, essa conversa ela é bem mais transparente, bem mais direta. Eu sinto que o investidor fica mais à vontade em falar sobre isso, devido a essa independência de um family A office. gente fala sobre o processo de alocação, né, sobre seleção de fundos, a gente acaba entrando sempre em detalhes muito mais técnicos, mas a verdade é que no dia a dia a demanda de clientes vai muito além disso. Então, é importante estar mais sensível a esses tipos de demanda e também sempre antenado ao que está acontecendo, que provavelmente essa demanda pode surgir em algum momento. É Obrigada pela verdade. contribuição e por esse comparativo. Acredito que isso é fundamental para um processo de alocação eficiente. Gina, é um prazer enorme contribuir, espero ter ajudado. Seguindo, né, essa exploração de dados de fundos, ETFs e ações fora do Brasil, é bem interessante que o Marco colocou a grandiosidade do mercado fora do Brasil e como que a gente consegue explorar isso. Então, olhando aqui de volta para a nossa base de dados, quando eu entro em open-end funds, somente open-end funds, no mundo inteiro são 328 mil open-end funds. Aqui nessa listinha, eles estão separados por países. Ó, Brasil aqui embaixo com 6 mil, mais 12. Canadá é bem grande, Dinamarca é bem grande, França, aqui para baixo, Itália é grande. A gente tem listinha de fundos por país. Estados Unidos aqui com 23 mil fundos, Reino Unido com 68 mil fundos. Então, quando eu abro, eu simplesmente tenho uma lista de open-end funds por países. Aqui ele vai listar em ordem alfabética, mas eu não fiz nenhum filtro. É simplesmente uma lista de fundos com alguns dados aqui. Então, a gente já tem ISIN, categoria, as estrelinhas, que são a metodologia quantitativa da Morningstar, categoria Morningstar para aplicar as metodologias, domicile a gente entrou nos Estados Unidos, né? As medalhas, e veja, eu já tenho benchmarks de cada um dos fundos, a data desse benchmark, para cá, inception date. Então, a gente consegue ver os fundos mais antigos do mundo, os fundos mais novos, quantos fundos foram lançados dentro de cada ano, taxas, size, data do fund size. Lá é diferente, eles têm fund size por share class. Então, existe um fund size do fundo todo, que é essa coluna aqui, existe o fund size de cada uma das classes. Aqui a gente consegue ver o que o pessoal gosta de olhar bastante no Brasil, se é regulação UCITS, data do portfólio, o último portfólio que a Morningstar conseguiu coletar desse fundo, algumas medidas já de retorno em um dia, year to date, 1 ano, 2 anos. Então, é um geralzão de dados que a gente consegue ver aqui. Quando eu venho para ETFs, ó, é a mesma coisa. Então, no mundo inteiro são 26 mil ETFs, Brasil tem os 98, Estados Unidos 3 mil ETFs, tá vendo? Então, a gente entra exatamente da mesma forma, é um listão
ETFs por países, que são as mesmas colunas, os mesmos dados, as mesmas coisas para estoques. Então, veja, no mundo são 144 mil empresas de capital aberto. No Brasil tem 1.800. Então, o universo fora é gigantesco. A gente consegue explorar bastante esses números aqui. Uma curiosidade que eu gosto de mostrar é a quantidade de índices. São 110 mil índices no mundo. Aqui os índices, eles estão por casa, por provedor. Tá vendo? Ó, Bloomberg, Dow Jones, os índices da Morningstar, Morgan Stanley, Russell, S&P. Então, é uma listão de índices também por provedor. Os índices sempre vão ter a série histórica, né? Retorno diário. Um dado bem legal de mostrar, dinheiro. Então, aqui no Flow, a gente consegue olhar por regiões, as maiores gestoras, maiores captações, quais foram os fundos que mais captaram. Então, aqui, por exemplo, eu vou entrar no mundo inteiro, Open-End e Money Market, vou tirar ETF, ó, ETF dá para pegar separado aqui. Vou tirar ETF, vou por Open-End Money Market e veja como ele te mostra. A gente vai conseguir ver qual o tipo de categoria que entrou mais dinheiro ou saiu mais dinheiro, por metodologia Morningstar, estrelas, medalhas e globos, quem ganhou mais dinheiro, quem perdeu dinheiro. Isso aqui é puramente flow de dinheiro mesmo. Existe o dado net flow, né, que é o quanto entra menos o quanto sai, que é esse dado que está aqui, mas a gente também tem inflow e outflow separado. Então, veja aqui, a Vanguard, em um mês, perdeu 1 bi, em um quarter 5 bi, year to date, dentro de 2024, captou 17 bi, em um ano, 12 meses, perdeu 5. Aqui é o total net assets em bilhão, então são 6 tri de total assets, sendo 14% do mundo inteiro. A gente está olhando fundos, open-end funds e money market. Eles têm 800 classes, tá vendo aqui? 838 fundos. Depois Fidelity, com 9% do mundo inteiro, American Funds, JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs. Então, quem vai fazer seleção de fundos do começo, às vezes gosta de olhar os maiores. Veja aqui para baixo, eu acho bem legal também, por domiciles. Estados Unidos, com 24 trilhões, a gente está olhando dólar aqui em cima, tá? Ó, currency USD. 24 trilhões representa 58% do mundo. Então, 58% do mundo de fundos, open-end funds, está lá nos Estados Unidos, 9% em Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido e Brasil. Eu acho muito legal mostrar isso, porque o Brasil é gigante em fundos. A gente está olhando em dólar. O Brasil está em quinto. Geralmente é Brasil, Canadá e França, ficam ali empatados. Tá? Então, a gente consegue ver a movimentação de dinheiro, região geográfica. Aqui a categoria. Tá vendo? Ó, renda fixa e renda variável, essas duas linhas aqui. 46% do mundo está alocado, de fundos, está alocado em renda variável, 21% renda fixa. Aqui, ó, bastante money market, bastante allocation, e o resto alternativo, commodities, convertibles, tem outras categorias aqui. Esse aqui até para apresentações, né, para os institucionais que vendem globais, são dados legais de mostrar. Aqui para baixo, por metodologia Morningstar. Então, os fundos quanto que representam, os fundos que são medalha ouro, 11 e 12, estrelas. Lembra, Globo é qualitativo, estrela quantitativo. Estrela quantitativo e Globo de sustentabilidade.
Então, esses dados mais geraiões, a gente também consegue explorar bastante aqui na base,